Aqui no meu relógio são 11 horas e 31 minutos. Deixe-me dar boas-vindas a todos vocês e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, com bastante cuidado. Eu coloquei até o telão agora aqui, neste programa aqui, Gotas de Sabedoria, para que você entenda a preciosidade que é de entender este argumento. Bom, está aí. Deus me disse, não há vida após a morte. Talvez alguém vai dizer, Deus falou com você? Bom, tratando do ponto em que os religiosos admitem que a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus falou comigo através da sua palavra. Como é que eu falo com os senhores? Não é através dessa minha palavra? Não é a forma que eu me dirijo a vocês? Como é que Deus fala? Não é através da palavra, como dizem os religiosos? Então, passando pelo pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus então falou comigo através da sua palavra que não existe vida humana após a morte. Agora, ponto e vírgula. Qual é a esperança de 97% dos crentes? Que quando chegar no céu, ela vai ver o seu pai e a sua mãe, que eles estão dormindo, e no juízo, então, eles vão ressuscitar em Cristo, e lá no céu, nós vamos ver nossos parentes. Quantas pessoas você já viu com essa gororoba de dizer, eu fui arrebatado, chegou lá no céu, eu vi a minha mãe. Outros dizem assim, eu fui até o inferno e vi os pastores desviados. Ora, se ela foi no inferno e viu pastores desviados, é que ela também, essa pessoa, estava morta. Porque o inferno é a sepultura, é o Sheol. O inferno é o Hades. Como que alguém vai no inferno? Não, Geraldo, eles falam isso, mas é o inferno espiritual. Se é espiritual, como que ela viu a imagem de uma pessoa que é terrena? Como que você vê alguém de forma física num lugar que é espiritual? Ora, o argumento por mim apresentado por si só já é o suficiente. Se o céu, o chamado paraíso, o mundo espiritual e a própria palavra já quebra todo esse entendimento de vida humana, se um local é espiritual, como que tem carne nesse local? Como que uma pessoa pode estar de carne e osso num lugar espiritual? Esse lugar se tornou um ambiente carnal. Ora, nós sabemos, né, pela ciência, pela medicina, que uma pessoa de carne e sangue, ela precisa dos alimentos para poder mantê-la viva. Ela precisa comer, beber, dormir e descansar. Como eu posso encontrar o meu pai no céu? O seu Geraldo Alves. Isso não faz nenhum sentido. Então, Deus me disse, passando por pressuposto do que dizem as pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus me disse pela sua palavra que não há vida biológica, não há vida humana no outro plano. Vamos começar a ler a palavra de Deus, como diz os religiosos. Hebreus 9, versículo 27. E assim como aos homens, a natureza humana, a carne, a vida biológica, está ordenado morrerem
uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como a carta foi escrita no ano 68, na primeira era apostólica, o juízo não havia chegado ainda. Então, o homem morria e ele aguardava o juízo, que se deu em 70 DC. Hoje, a carne de Geraldo morre, ele não vê juízo. Eu não passo, o meu espírito não passa pelo juízo. Então, segundo o que nós lemos aqui, o homem morre às vezes, só acabou, não tem mais vida. Ele não pode voltar a viver, senão ele teria que morrer de novo. A natureza humana, a morte biológica, ela tem que acontecer. Não tem como. Não tem como eu morrer aqui e voltar de novo com esta mesma matéria em um outro plano. Se não, o local aonde esta matéria vai com todas as suas imundícies. Paulo explicou isso em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 44. Preste bastante atenção, por favor. Você que está aí preparando o seu tempero, o seu feijãozinho. São 11 horas e 37 minutos. Você que está aí devagarzinho aí, só leia comigo. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Isto era aquele time da história. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. 2 corpos. Ora, se há 2 corpos, esta matéria está ordenada a morrer e o espírito não morre, quando isto vai para um outro plano, quem é que vai para o outro plano? O meu espírito, que nunca morreu? Ou é esta matéria aqui, cheia de debilidades, cheia de defeitos, cheia de loucuras, cheia de enfermidade, de ódio, de contenda? É isto aqui que volta? É isto aqui que vai para o outro plano físico, para o céu, para o paraíso? Você entenda aí da maneira que você quiser? Ora, semeia esse corpo natural, eu ando, eu passeio, eu como, eu semeio neste corpo natural, carnal, ressuscita-se, volta, sai o corpo espiritual. Se há um corpo natural, esta carne, há um corpo espiritual. Então, o que é que tem que voltar? Ora, Eclesiastes 12:7 explica mais um pouco. Está vendo como Deus me disse? E o pó volte à terra. O corpo natural, a natureza humana, o que está ordenado morrer uma vez só. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que é de Deus é o que vai voltar para ele. Há uma palavra em Hebreus, se eu não me engano, não é 12, Hebreus 2,14. E os filhos participam, têm participação de carne e sangue. Desta participação também ele, se referindo a Yahusha, também participou para desfazer, para destruir, para aniquilar as obras do diabo, que era a lei, os opositores. Então, da mesma forma que ele era espírito, o verbo se fez carne. Da mesma forma que o espírito dele teve participação comum de carne e sangue, assim também o meu espírito está fazendo uma participação nesta matéria. Há um protocolo, um desígnio. Eu vim experimentar a natureza humana. São desígnios que o Evangelho revela. Eu estou aqui numa participação. Este veículo, ele não é mais importante do Espírito que Deus deu.
este veículo terreno aqui é uma junção carnal do seu Geraldo com a dona Lourdes. Desta junção carnal se deu a carne Geraldo, mas aqui dentro há um espírito participando desta matéria. Isto é um veículo que conduz o meu espírito neste plano físico. Tanto é que as outras versões de Hebreus 2,14, diz que ele veio se mover num plano físico por meio de uma natureza humana. Ora, como o espírito pode se mover, pode ter vida? Como que um espírito pode se manifestar neste plano físico? Através desse veículo. Como é que eu posso andar a 40, 60, 80 quilômetros aqui no Rio de Janeiro, na linha amarela, na linha vermelha, na Avenida Brasil, na Washington Luiz, por meio de um veículo que eu vou dentro? Quem é mais importante? O veículo que vê pelo lado de fora ou eu que sou o condutor desse veículo? Então, é assim que acontece na vida humana. Há um espírito aí dentro, senão você está morto. E é esse espírito que nunca morre, que não morreu, que está participando desta natureza humana, é ele. Quando este tabernáculo terrestre, que foi uma terminologia usada de Paulo para os coríntios, se o nosso tabernáculo terrestre se desfazer, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para a gente ler, que hoje eu botei o telão justamente para isso, né? Vamos ver, deixe-me ver aqui se é isso aqui mesmo. Opa, botei errado. Não, mas esse programa aqui é maravilhoso. Não é, eu acho que é 15. Espera só um minuto, tá? Bem, não é aqui 2 de Coríntios 15, mas para não atrapalhar o entendimento. Então, Paulo disse o seguinte: se o nosso tabernáculo se desfazer, olha aí, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, a natureza humana, o que está ordenado, o pó que vai voltar, diz se desfazer, temos, apontando para o Espírito, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, ela é eterna nos céus. E por isso, disse Paulo, neste tabernáculo gememos, se referindo ao Espírito. Neste tabernáculo, vida humana, se referindo ao Espírito. Nesse tabernáculo gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Revestido. Eles esperavam um corpo glorificado, a condição espiritual era de humilhação, porque eles ficavam retidos no túmulo, eles ficavam presos ao Hades, esta era a condição de humilhação. E então eles esperavam o quê? A glória que se manifestou nele e que já tem na nossa vida. Nós não estamos na mesma condição dos irmãos no primeiro século da era cristã. Nós estamos já no reino inabalável numa condição sobreexcelente. É só o protocolo. Nós estamos vivendo apenas o protocolo. A nossa origem já está no nosso espírito. Deuses, Filho do Eterno, tombou aqui, esta carne tombou aqui, não tem que passar por purgatório, não tem que passar por estágio nenhum, não tem que ficar no Hades, não tem que sofrer o arrebatamento, a tomada com força do Hades. Não, tudo pronto, é apenas protocolo. Esta era a glória que iria se manifestar neles, mas que já está no nosso espírito. Então, o engano da ignorância evangélica é chegar diante de um túmulo e ali só está a matéria, o tabernáculo desfeito, como diz aqui o versículo de número 1, sabemos que se a nossa casa terrestre, esta natureza humana, sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Então ali está o tabernáculo desfeito. E as pessoas vão ali e choram em cima, e oram e pedem perdão e falam, mas ali não resta mais nada, não tem mais nada.
O Espírito, antes daquela carne tombar, antes daquele tabernáculo ser desfeito, o Espírito já voltou para o seu local de origem. O pó volte à terra e o Espírito volte a Deus. Então as pessoas ficam... Eu já vi pessoas dizendo, eu fui no céu e ouvi Davi, eu fui no céu e ouvi Moisés, eu fui no céu e vi Jesus. Você vê que Lucas escreve isso. Lucas, que era um gentio legalista, não conhecia a revelação, não conhecia isto que nós estamos passando aqui. Lucas disse, ele escreveu, olha o que Lucas disse, que enquanto Estevão estava morrendo, diz que Estevão viu Jesus em pé. Mas como que ele pode ver com os olhos de Estevão? Estevão contou para Lucas morrendo, Lucas, vem cá. Será que Lucas estava presente naquele apedrejamento? Lucas estava olhando com os olhos. O que você... Espera aí, pessoal, não taca pedra não. O que você está olhando lá para o céu para me escrever na minha carta, Teófilo? Será que isto é cabível de entendimento? Ou Lucas está tendo um entendimento da própria parte dele quando disse, Estevão antes de morrer viu Jesus ao lado de Deus? Como que ele ia ver Jesus em carne no céu? Não, mas Jesus estava ressuscitado. Se estava ressuscitado, é espírito. E como que a carne humana pode ver um espírito? Ninguém pode ver o espírito. Deus é espírito. Ele disse a Moisés, Moisés, ninguém pode me ver e viva. Ninguém pode ver Deus. Paulo disse também ao Coríntios, aquele que anda na luz inacessível, o qual homem nenhum jamais viu. Então, não é um plano terreno de matéria. É um plano espiritual. O pó volte. Essa é a condição. Paulo disse, ressuscita-se um homem espiritual, semeia-se, né? Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. E se há o corpo natural, também há o corpo espiritual. Em outra carta aos Coríntios, Paulo disse, ainda que o homem exterior, o que está ordenado morrer uma vez só, se corrompa, o interior se renova a cada dia. Então isso quebra esse conceito das pessoas dizerem assim, não, quando eu chegar no céu eu vou ver minha família, eu vou ver meu pai, o meu pai dorme no Senhor, a minha irmã dorme no Senhor. Isto quebra esse conceito. Não existe vida biológica depois da morte, não existe vida humana após a morte. Esta é a vida única, não tem como. E as pessoas vão deixando de viver, se vingando, né? E das religiões existentes, a única que carrega ódio no coração são os crentes, tanto evangélico como da graça de Deus. Eles se decepcionam com os homens, achando que aquele homem não pode errar. Ele se decepciona com o homem, achando que aquele homem é perfeito. Se decepciona e ao invés de liberar perdão porque só tem essa vida, ela vive uma vida desgraçada, mostrando que ela é uma pessoa totalmente nociva, tóxica, que faz mal. Por quê? Porque não entende uma mensagem como esta. Deus, o Pai, Yahweh, nos deu a oportunidade de virmos a este plano físico, se revestir desta matéria e não atentar para ela. Não ver o meu irmão segundo a sua carne, olhar com os olhos de misericórdia, olhar com os olhos de amor. Sabe por quê? Porque eu não terei outra vida além desta. Não terei. Um irmão conhecido, um espírita conhecido meu, disse, esse espírito vai voltar em outro corpo. Bem, esta não é a minha área, não posso afirmar e não posso dizer que é uma heresia sua, porque hoje eu defendo muitas coisas que outrora eu julgava. Nós estamos numa evolução de entendimento, então eu prefiro ouvir a sua tese, ouvir o seu argumento e respeitar. Agora, eu só posso falar daquilo que eu alcancei
No momento, eu ando de acordo com aquilo que eu alcancei. Os parâmetros bíblicos me apontam que vida humana não faz parte do plano espiritual. Assim como o plano espiritual não interfere na minha vida. Eu, por exemplo, se eu enfiar esse lápis aqui, você acha que Deus vai segurar? Quantas pessoas você vê que suicida, Deus segura a arma? É porque chegou o dia. É outra questão que temos que analisar direito. A vida humana está de responsabilidade sua. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. O meu espírito bem ajustado coordena bem as minhas emoções. Emoções desequilibradas faz você tomar atitudes que haverá consequências. E eu quero te explicar que como não há outra vida para você viver no plano espiritual, procure viver a sua vida com amor, procure viver bem na sua vizinhança, procure olhar com os olhos de misericórdia para o seu filho, para a sua filha. Não critique, não julgue, você também já foi novo. Você que é novo, não julgue os velhos, porque quem não aceita os velhos hoje, corre o risco de não se aceitar amanhã, porque a sua atitude pode permanecer, mas a sua juventude não. Um dia também, se você estiver aí com a vida organizada, você também vai se envelhecer. E aí? Não vai se aceitar. Então não existe essa coisa de, viva a vida equilibrada. Olha o que disse Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Olha só. Não, eu já li essa, né? Já? Então é Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, olha aí. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Claro, que ele não está pregando para cão, nem para leão. Ele está usando uma sabedoria aplicada, um provérbios, né, judaico, para dar a entender que o leão só é leão enquanto vivo. E depois de morto, o cachorro vale mais do que ele. Ué, mas o leão não é maior do que o cachorro? Nesse plano físico, enquanto vivo. Depois de morto, o cão é maior, porque ele está vivo. Quem é Michael Jackson? Quem é? Passou por essa terra. Cumpriu os seus dias. Viveu aquilo que a sua mentalidade foi dando. Agora, entre o Michael Jackson e você, quem é melhor? Você que está vivo, porque para você ainda há esperança. A não ser que você queira trocar de lugar com ele. Não pode. Então é isso que ele está dizendo. Para aqueles que estão entre os vivos. Quem está entre os vivos, por favor, diga Uala. 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 Há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Acabou não. Olha só que coisa linda, olha só. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória, a sua lembrança, as suas emoções jaz, perece no esquecimento. Acabou não, tem mais um negócio bonitinho, versículo de número 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está vendo o que Deus me disse? Você está vendo o que Deus me disse? Não vou interpretar o que Deus me disse. Morreu na carne, acabou, a carne para nada serve. E qual é o cerne desta mensagem, Geraldo? É o que Deus me disse no versículo 7. Leia aí. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois já de antemão já se agrada das tuas obras. Não entendeu? Vou interpretar, tá bom? A vida é uma só. Viva intensamente, purifique-se do ódio, da inveja, porque estas coisas vão ficar no túmulo
Essas coisas não vão para o plano físico e quem guarda elas vive amarguradamente, mostrando para os demais participantes da festa que você está de penetra, porque quem foi chamado para viver uma vida sob a presença do Altíssimo não carrega essas coisas nocíveis, faz você antecipar a sua partida, faz você morrer aos poucos. Você só tem essa vida, você não tem outra. Ei, alô, você com 50 anos, já está na hora de ter uma mente sábia. Ei, alô, você com 70, por que essa perseguição implacável? Por que tanto ódio no teu coração? Hein? Vou dizer uma coisa, não adianta, da fila ninguém escapa. Existem pessoas que neste momento estão deixando a fila, estão partindo, acabou, não tem como voltar mais, e algumas delas estão indo até furando a fila. Sabe por quê? Porque ao invés de ser participante desta grande festa da vida, se alegrar com os demais participantes, estão vivendo como penetra, e penetra na festa, sabe o que faz? Come demais, bota o salgadinho no bolso, dentro da camisa, no sutiã, dentro da roupa. Sabe por quê? Porque como ele não foi chamado, aquele banquete para ele é o único. E aí dá dor de barriga, desinteria, passa mal, dor de estômago, gastrite, e aí acaba por morrer. Tem muita gente nesse momento deixando a fila da vida, sabe? Porque não entenderam que a vida é uma só. Eu estou fazendo da minha vida uma oportunidade que eu recebi. Essa oportunidade é única. Geraldo não viverá para sempre. O Espírito que está aqui dentro, conduzindo, me dando insight, sabedoria, este é eterno. Mas não é esse Espírito que dorme, que come, que fala com vocês. Não é esse Espírito que digita aqui. É o homem exterior, e esse homem exterior tem que viver o máximo possível, ver o sol, ver a praia, perdoar a todos, que é a maior lição de vida, não para os penetras, mas para quem foi chamado para viver a grande festa da vida. Quem está aqui como convidado sabe perfeitamente que não se aborrece, não se estresse, não julga, não sustenta ódio. Sabe por quê? Porque ele sabe que é a única oportunidade que ele tem de participar dessa festa até o fim. Seja você um convidado da festa e não penetra. E eu termino dizendo, cuidado, porque a qualquer momento o dono da festa diz assim, vem cá, vem, você está fazendo muita bagunça, está fazendo muito M. Não, me desculpa, eu vou falar. Toma cuidado com o que você está carregando dentro da sua mochila, do seu bolso nessa festa, porque o dono da festa vai dizer para você, vem cá, tá de penetra, tá fazendo muita merda, está brigando com os demais convidados, você não foi nem convidado, está brigando com o dono da festa ali, está brigando com aquele mordomo, não, está fazendo muita merda, vem, Ora, a carne volta ao pó, o espírito volta a Deus. Pronto, para você, a ordenança da morte, porque o homem está ordenado, para por aqui. E aí, você vai embora da festa. Aí fica aí mulher, fica filho, fica carro, fica aquele amigo que você perseguiu, aquela irmã que você falou mal, fica aquelas críticas do Facebook, né? Fica aquele puxar de tapete, e você vai embora e a festa continua para os outros, que sabe tomar um golozinho, comer um pastelzinho, sabe botar a pimentazinha, tá? Olha, a festa vai acabar para todos nós. Divirta-se no grande banquete da vida. É o que Deus disse aqui. Vai, Eclesiastes 9:7. Come com alegria o teu pão e bebe gostosamente do teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Deus está vendo e está dizendo, não, aquele pode ficar, não, aquele deixa, olha lá, ele limpa o sapato, olha lá, aquele não está fazendo merda, não, deixa. Alguns ele diz, vem,
Bem que tá demais. Ele sonda o coração. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. E depois disso, para nós que passamos de 70, não há mais juízo. Assim é, já no